Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, amadas irmãs, eu vos cumprimento com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e desejo que esta paz, que o amor, que a alegria, que a misericórdia do Senhor esteja dentro do teu coração e de todos os teus familiares. Hoje, 22 de fevereiro, hoje celebramos a Cátedra de São Pedro. E o evangelho proposto está em Mateus, no capítulo 16, os versículos 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, amadas irmãs, hoje celebramos a Cátedra de São Pedro. E nesse dia dessa celebração bonita, da cátedra, da cadeira de Pedro, a missão de Pedro. Essa cadeira, ou essa cátedra, essa missão de Pedro, foi ocupada por 265 papas, desde Pedro até os dias de hoje, ao longo desses mais de 2000 anos de cristianismo. Hoje, celebramos essa confissão de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Celebramos hoje essa promessa daquele que não falha. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e mais ainda, as portas do inferno nunca poderá vencê-la. Amados, essa promessa é forte e é permanente. Vimos no Evangelho que a definição sobre Jesus era boa e eram muitas. É um profeta, é Elias, Jeremias, e por aí vai, somente homens de Deus. Porém, não era a certa. Mas quando Jesus pergunta: e vós? Para vós, quem eu sou? O que vós dizeis de mim? Pedro mostrou a sua liderança ao deixar claro que ele não estava preocupado com as opiniões externas. Existia dentro dele a convicção. Pedro sabia que aquele homem era o Filho de Deus, o ungido do Senhor. Pedro não deixou de ser pecador por conta dessa confissão, por conta de aceitar, por conta de declarar a admiração, por conta de declarar a grandeza daquele homem que estava na frente dele. Pedro continuou sendo um homem,
Porém, a missão de Pedro, a missão que aquele homem, que aquele ungido de Deus deu a Pedro, o tornou merecedor de obediência e respeito de todos os outros apóstolos. Ao ungir os que viriam depois dele, e sucessivamente até os dias de hoje, dá àqueles que ocuparem a cátedra, aquela cadeira, àqueles que ocuparem aquela missão, o respeito e a obediência. A igreja sempre foi atacada por todos os lados. E nesse tempo em que estamos vivendo, atacada por fora e por dentro. Vemos cada dia mais se aproximando o cumprimento das profecias, mas em todos os momentos jamais podemos esquecer que mesmo atacada, que mesmo passando por tribulações como estamos vivendo nesses dias, nesses tempos agora, essa é a igreja. Foi dada, foi fundada, fundamentada nos apóstolos sobre a liderança de Pedro. Alguém liderando o povo, o rebanho de Deus. Nós sabemos que igreja não resume-se simplesmente no templo de pedra, mas está em cada um de nós que confessamos que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Mas esse povo precisa de uma organização, de uma instituição. E a igreja que Jesus pediu, entregou a Pedro, disse que fundaria, que edificaria, construiria a partir daquela rocha. Ele confiou a Pedro. Nós sabemos, no desenrolar da história, quantas pedras já sofreu a igreja, até mesmo a cadeira, essa cátedra na qual celebramos hoje. Mas são mais de 2000 anos na história. E isso não foi brincadeira de Jesus Cristo. Ele falou com autoridade: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu quero orar com você. Deus amado, Pai querido, Pai de bondade e misericórdia infinita, que estamos mais uma vez diante da Tua presença, agradecidos por mais esse dia, por mais essa oportunidade que das Tuas mãos recebemos. Senhor, envia sobre nós o Teu Espírito Santo, para que possamos ser conduzidos, guiados pelas Tuas mãos, para que possamos, a partir da Tua unção, Senhor, espalhar por onde quer que passamos a Tua luz, o Teu perfume. Senhor, derrama da Tua graça, da Tua unção em cada membro, em cada pessoa que está ouvindo agora a Tua santa palavra, que está meditando comigo, Senhor. Entre com as Tuas providências nas necessidades de cada um deles, seja ela qual for. Colocamos em Tuas mãos, Senhor, o Papa Francisco. Colocamos em Tuas mãos todo o clero. Em Tuas mãos, Senhor, colocamos todos aqueles que desejam seguir as Tuas palavras, que têm sede da Tua palavra. Em Tuas mãos, Senhor, colocamos aqueles que estão passando por dificuldades, aqueles que estão vivendo tribulações, aqueles que estão desorientados, sejam todos alcançados e tocados pela Tua mão de bondade e de misericórdia. Por intercessão da Virgem Maria, nossa Mãe amada, dos santos anjos da guarda, de cada irmão, de cada irmã que medita comigo a Tua santa palavra, nós desejamos e esperamos as Tuas bênçãos, estamos certos que mediante a Tua vontade seremos abençoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.